pecado a solução para tudo. Amém. Diz assim a Bíblia: por que me chamas Senhor e não faz o que eu mando? Então, a palavra Senhor está ligada à palavra servo. Muitas pessoas clamam Senhor, mas não podem clamar. Por quê? Porque Deus não é Senhor delas. Por quê? Porque elas não fazem a vontade de Deus. Deus só é Senhor de quem faz a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? É que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Aí ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce, e sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, a pessoa que procura praticar o que ouve, a pessoa que procura ter comunhão com Deus, se aprofundar no relacionamento dela com Deus. Veja, pessoal, que, por exemplo, a gente está no período de chuva. Por que tem casa que cai quando chove muito? Sabe por quê? Porque ela não foi bem alicerçada. Um dia desse eu estava vendo um lugar que uma represa inundou algumas casas. E até hoje, quando você olha no vídeo, você vê a parede das casas, mesmo cheias de água, lá depois de tanto tempo. Por quê? Porque foram casas bem edificadas. Espiritualmente, funciona da mesma forma. Aquela pessoa que não tem compromisso, aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, que não procura estreitar o seu relacionamento com Deus. E o que são as águas, a chuva, o vento? O que são tudo isso? São os problemas. Porque nós estamos no mundo. E ser cristão, ser de Deus, não vai impedir você de enfrentar problemas. Você vai ter problemas, você vai ganhar, você vai perder. Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Em outras palavras, quem é que consegue ter bom ânimo quando vem a aflição? Aqueles que estão edificando a sua casa sobre a rocha. Aqueles que procuram crescer na comunhão com Deus. A gente tem pessoas que têm 10, 20 anos de evangelho. Mas se você for olhar o que a pessoa é hoje e o que a pessoa foi um dia, a mesma coisa mudou. Lá nos Estados Unidos,
Meu filho morou lá durante um tempo. Lá, em alguns lugares onde tem terremoto, os prédios são construídos com uma mola para quando a terra tremer e balançar, mas não cair. Quando as torres gêmeas caíram sobre aqueles prédios, se não fosse a estrutura que os prédios tinham, a destruição teria sido bem maior. Então, pessoal, a gente não sabe o que vem por aí. Ah, não, eu sou de Deus, está repreendido. Ué, mas então por que Jesus falou que no mundo a gente havia aflições? É igual eu estava falando outro dia. A gente está vendo um monte de vírus correndo no mundo. Muito de virose correndo no mundo. E a solução para todas essas viroses está dentro da gente. É uma coisa chamada imunidade, que a gente tem que fortalecer. Como? Procurando comer aquilo que vai fortalecer a nossa imunidade. Quem são as pessoas mais atingidas? Por exemplo, quem mais morreu quando teve o Covid? As pessoas que estavam com a imunidade mais baixa. Então, espiritualmente também é assim. Só vai ficar pelo caminho quem tiver com a imunidade espiritual baixa. E para você crescer na imunidade espiritual, você tem que ter comunhão com quem? Com Deus. Ter compromisso. Não se limitar a orar só quando estiver na igreja. Quando estiver na sua casa, separa um tempinho. No trabalho, tem um intervalo, vai para o cantinho e ora, fala com Deus. Mostra que você não é autossuficiente. Amém. Você sabe que ultimamente o diabo tem derrubado muitas pessoas que pregam. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa que o conhecimento que ela tem da palavra vai livrá-lo da queda. Não. O que te livra da queda é comunhão com Deus. O que impediu a casa de cair, mesmo com todo o mal que veio contra ela, foi que o buraco que foi cavado era profundo, ela tinha alicerce. E essa rocha onde a casa foi edificada é Jesus. Amém. A sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus não pode estar edificado no que Deus te deu, na sua casa, nos seus filhos, no seu carro, no seu emprego. Ela tem que estar alicerçada na sua comunhão com Deus. Aí, ele diz mais assim: semelhantemente a um homem que edificou uma casa. Isso aqui eu já li. Vamos para o 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Então, procure edificar a sua casa sobre Jesus. Aleluia. Não edifique a sua casa sobre o pastor, sobre a igreja. Edifique a sua casa sobre Jesus. A igreja é o lugar onde eu congrego, onde eu busco Cristo. Mas a minha igreja maior é a de cima. É a igreja onde só fazem parte aqueles que têm comunhão com Deus. Então, aí vem a pergunta. Veja que ele repete: o que ouve
aquilo que ela ouve. É a casa edificada sobre areia. Não adianta. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? E a pergunta que o Espírito faz à igreja é: olhe para mim. Sobre o que você está edificando a sua casa? Eu estou edificando sobre o pastor. Então, se o pastor cair, você cai também. Será que o pastor pode cair? Pode. Eu estou edificando a minha casa sobre a igreja. Se houver um escândalo na igreja, você vai deixar de olhar para esse nome e vai olhar para o escândalo e vai cair. A minha casa está edificada sobre a missionária. Mas será que a missionária já caiu? Cai. Não vai cair. Mas a única coisa que é garantido nunca cair é o reino de Deus. Aleluia. E a pergunta que eu quero fazer a você, a sua consciência: sobre o que você está edificando a sua casa? Sobre o que? Fique de pé, por favor. Feche os olhos. Fique de pé. Feche os olhos. Põe as mãos no coração. Feche os olhos.